Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer. No capítulo 006, segunda-feira, 14 de novembro, Carlos Daniel, que até então era contra as ideias de Paola, agora promete apoiar a mulher. Paulina procura Donato para dar um basta na situação que se complica cada vez mais. Em Mônaco, Paola é operada, mas seu estado inspira cuidados. Leda vai até a fábrica e surpreende Carlos Daniel ao beijá-lo no escritório. Paulina recebe um telefonema de Luciano e se apavora. Cada vez mais angustiada com tudo que está lhe acontecendo, Paulina se pergunta por que se parece tanto com Paola. Rodrigo flagra Carlos Daniel e Leda se beijando. Luciano insiste para que Leda o leve até a mansão dos Bracho. Na fábrica, os operários estão em greve e Paulina enfrenta o problema com coragem e determinação, deixando Rodrigo e Carlos Daniel surpresos com sua atitude. Ao tomar conhecimento do que está acontecendo na fábrica, Dona Piedade decide ir até lá. Em Mônaco, Paola continua no tiro entre a vida e a morte. Leda começa a desconfiar do grande interesse que Luciano tem de conhecer os Bracho, e Paulina se apavora ao saber da visita. Stephanie começa uma campanha para desmoralizar Paola diante de Dona Piedade e pede o apoio de Rodrigo e Patrícia. Ao chegar em casa, Carlos Daniel conhece Luciano. Paulina lê o diário de Paola e fica horrorizada com os planos de sua sósia e de tudo que ela foi capaz. Dona Piedade, como todos na mansão, nota a mudança de Paola, mas ela tem certeza de que se trata de outra pessoa, e acaba cometendo a imprudência de comentar com a própria Paola. Leda aparece na mansão e Carlos Daniel aproveita a ocasião para humilhar Paola na frente da prima. Depois de discutirem, ele vai embora com Leda e passa a noite em seu apartamento. Luciano não vê a hora de chegar até Paulina para chantageá-la e propõe a Leda um negócio. O que me daria se eu conseguisse conquistar Paola Bracho? Leda, é claro, aceita o pacto e promete a ele uma grande recompensa caso consiga conquistar Paola. Dona Piedade faz uma festa de confraternização para os operários e promete a eles que a fábrica não será fechada. Carlos Daniel não se conforma em continuar sendo rejeitado pela mulher, e depois de mais uma discussão procura por Leda em seu apartamento. Paulina continua empenhada em conseguir o dinheiro que a fábrica precisa e viaja em busca de novos clientes. Donato aparece na mansão e se apresenta para Stephanie como um dos amantes de Paola. Depois de discutir com Paola, Carlos Daniel procura Leda. Paola viaja, contra a vontade do marido, para tentar conseguir novos clientes para a fábrica. E Leda se aproveita da fragilidade emocional de Carlos Daniel para tentar reconquistá-lo. Donato insiste em falar com Carlos Daniel e, aconselhado por Stephanie, vai procurá-lo na fábrica. Os dois têm uma violenta briga e Donato acaba levando a pior, pois Carlos Daniel, apesar de estar brigado com Paola, não acredita em sua infidelidade. Em Mônaco, a verdadeira Paola se restabelece do grave acidente que sofreu e fica sabendo, pelo médico que os atendeu, que Alexandre jamais voltará a andar. No capítulo 007, terça-feira, 15 de novembro, Paulina avisa que está voltando, mas Carlos Daniel não vai esperá-la no aeroporto. Ao chegar na mansão, Paulina começa a procurar pelo marido e, ao ligar para a casa de Leda, descobre que os dois estão juntos. Paulina e Carlos Daniel discutem seriamente. Ela admite que está com ciúme de Leda. Carlos Daniel e Rodrigo procuram um milionário excêntrico para tentar conseguir um empréstimo, mas o que eles não imaginam é como serão recebidos. Paulina e Dona Piedade, contra a vontade de Rodrigo e Carlos Daniel, tomam a frente nas negociações para a venda de uma das propriedades da família. As duas acabam se dando bem e os irmãos Bracho ficam sem argumentos para criticá-las. Luciano Alcântara não vê a hora de começar a tirar proveito da situação e envia 2 cartas para Paulina onde exige que ela vá encontrá-lo. Paulina vai ao encontro.
Luciano mente descaradamente dizendo que a verdadeira Paola morreu num acidente e chantageia Paulina exigindo que lhe dê parte da fortuna que Paola deixou ou contará a todos que ela é uma usurpadora. Luciano pede $100.000 para ficar calado. Paulina fica completamente desnorteada com a chantagem e com a notícia de que a verdadeira Paola está morta. E se desespera ao pensar que terá que passar o resto de sua vida no lugar de outra. Carlos Daniel faz aniversário e Dona Piedade decide dar uma festa em sua homenagem. Mais um problema para Paulina, pois Leda virá à festa, e o que é pior, acompanhada de Luciano. Durante a festa, Leda não se intimida em assediar Carlos Daniel diante de todos. Para conturbar ainda mais a festa, Félix, o amigo de Donato, liga para provocar ciúmes em Carlos Daniel, dizendo a ele que sua mulher tem muitos amantes e que se procurarem suas coisas, vai encontrar a prova da sua infidelidade. E não da outra. Ao procurar nas coisas de Paola, ele encontra uma foto de Osvaldo, o ex-namorado de Paulina. Paulina continua decidida a salvar os braços da falência e vai procurar Douglas Maldonado, um milionário que recusou-se a ajudar Rodrigo e Carlos Daniel. Ela consegue convencê-lo a recebê-lo e ao que parece, ele fica muito encantado por ela e talvez lhe empreste os $2 milhões de que precisa para salvar a fábrica. Ao voltar para casa, Paulina tem uma terrível surpresa. Carlos Daniel, com a foto de Osvaldo nas mãos, lhe pergunta quem é esse homem e o que ele significa para ela. No capítulo 008, quarta-feira, 16 de novembro, Luciano pede $100.000 a Paulina para ficar calado. Paulina fica completamente desnorteada com a chantagem e com a notícia de que a verdadeira Paola está morta. Ela se desespera ao pensar que terá que passar o resto de sua vida no lugar da outra. Carlos Daniel faz aniversário e Dona Piedade decide dar uma festa em sua homenagem. Mais um problema para Paulina, pois Leda virá à festa, e o que é pior, acompanhada de Luciano. Durante a festa, Leda não se intimida em assediar Carlos Daniel diante de todos. Para conturbar ainda mais a festa, Félix, o amigo de Donato, liga para provocar ciúmes em Carlos Daniel, dizendo a ele que sua mulher tem muitos amantes e que se procurarem suas coisas, vai encontrar a prova da sua infidelidade. E não da outra. Ao procurar nas coisas de Paola, ele encontra uma foto de Osvaldo, o ex-namorado de Paulina. Paulina continua decidida a salvar os braços da falência e vai procurar Douglas Maldonado, um milionário que recusou-se a ajudar Rodrigo e Carlos Daniel. Ela consegue convencê-lo a recebê-lo e ao que parece, ele fica muito encantado por ela e talvez lhe empreste os $2 milhões de que precisa para salvar a fábrica. Ao voltar para casa, Paulina tem uma terrível surpresa. Carlos Daniel, com a foto de Osvaldo nas mãos, lhe pergunta quem é esse homem e o que ele significa para ela. Paulina fica muito assustada ao ver Carlos Daniel com a foto de Osvaldo em suas mãos. Porém, ela consegue contornar a situação ao dizer que a foto é de Lalinha, que, para ajudar a patroa, confirma a história. O milionário Douglas Maldonado começa a investigar os antecedentes financeiros da fábrica Bracho. Dona Piedade se orgulha de Paola pela iniciativa de procurar o milionário para tentar solucionar o problema da fábrica e está cada vez mais convencida de que essa não é a verdadeira Paola. Paulina, porém, não consegue agradar a Carlos Daniel, que não aceita que a mulher se meta nos negócios da fábrica. Rodrigo, por sua vez, não se conforma com a intromissão da cunhada, coloca em dúvida os métodos por ela utilizados para conseguir o empréstimo e insiste com Carlos Daniel para que pergunte a ela sob que condições o conseguiu. Em Mônaco, a verdadeira Paola está quase que totalmente recuperada e se prepara para voltar e ocupar o seu lugar. Desconfiado pela visita a Douglas Maldonado, Carlos Daniel faz perguntas a Paola e os dois acabam discutindo seriamente. Ponto para Leda, pois é lá que Carlos Daniel vai se refugiar. Stepanie briga com Adelina, pois percebe que ela começa a gostar de Paola e Adelina quase conta a ela um grande segredo. Paulina finalmente consegue um empréstimo, mas o milionário Douglas Maldonado impõe uma condição que vai enfurecer os Bracho. No capítulo 009, quinta-feira,
17 de novembro. Paulina recebe um telegrama da verdadeira Paola onde diz que em breve estará de volta e fica surpresa ao saber que ela não morreu. Leda insiste com Luciano para que conquiste Paola na tentativa de que Carlos Daniel se esqueça da mulher para sempre. Ao saber do empréstimo, Dona Piedade parabeniza Paulina e lamenta o espírito derrotista dos netos. Willy, por sua vez, ameaça Paola e exige que Stephanie receba a sua parte. Os Brachos se reúnem com o milionário e ele conta a todos a condição que impõe para emprestar o dinheiro. Paola Bracho será sua representante na fábrica e todos terão que acatar suas decisões ou não terão o dinheiro. Rodrigo se manifesta contra e diz que não aceita a condição imposta. Mas o milionário não abre mão e dá um prazo de 3 dias para que eles decidam se querem ou não o empréstimo. Luciano liga para marcar um encontro com Paulina e diante da recusa dela, ameaça denunciá-la como usurpadora. Paulina decide ir ao encontro e Luciano pede $200 mil pelo seu silêncio. Rodrigo está irredutível e diz a Patrícia que se Paola não abrir mão dos poderes que recebeu de Douglas, ele sairá da administração da fábrica. Leda joga sujo e diz a Carlos Daniel que Paola já não o ama, pois se apaixonou pelo milionário Douglas Maldonado. Como os Bracho precisam do empréstimo para salvar a fábrica, são obrigados a aceitar a condição de Douglas Maldonado. Rodrigo, porém, avisa que aceitar a condição não significa que também continue a trabalhar a fábrica e por isso toma uma decisão. Decide sair da fábrica e procurar emprego no interior. Paulina continua sofrendo com as chantagens de Luciano. Agora ele decide enviar uma carta anônima para Carlos Daniel para plantar nele uma semente de desconfiança. Preocupada, Paulina concorda em dar dinheiro ao chantagista, mas somente $20 mil. Luciano não tem outra alternativa senão aceitar. Stephanie decide trabalhar na fábrica. A decisão espanta a todos, mas o que ninguém sabe são os verdadeiros objetivos dessa decisão. Patrícia fica arrasada com a viagem de Rodrigo e vai procurar consolo em Dona Piedade, Stephanie e Paulina. Stephanie culpa Paola por esta situação, mas Paulina conversa com Patrícia sobre o que houve e no calor do momento, quase lhe revela seu grande segredo. No capítulo 010, sexta-feira, 18 de novembro, Luciano decide viajar e tenta convencer Leda a esquecer Carlos Daniel. Mas ela não desiste e usa de todos os recursos para atraí-lo e os dois são flagrados por Paulina. Na piscina da mansão, Carlos Daniel faz 2 descobertas que o deixam muito intrigado. Se surpreende ao ver Paola mergulhando, já que ela sempre teve muito medo de água, e descobre que a pinta que ela tinha nas costas desapareceu. Carlos Daniel, contra a sua vontade, permite que Carlinhos vá até o sítio do amigo Moisés para montar a cavalo. O garoto está super animado, mas só não imagina o que está para lhe acontecer. Em Mônaco, a verdadeira Paola recebe alta médica e vai para a casa que Alexandre alugou. Ao vê-lo numa cadeira de rodas, de onde nunca mais poderá sair, ela toma uma decisão. Não pretende estragar sua vida ao lado de um inválido. Willy, interessado no dinheiro que poderá tirar de Stephanie, tenta se reconciliar com a mulher, mas ela não acredita em sua fidelidade. Paulina recebe um telefonema de Paola. Paulina fica sem fala ao saber que a verdadeira Paola pretende voltar em breve. Viviana, namorada de Leandro, líder dos operários, começa a trabalhar na fábrica e já está na mira do mulherengo Eli. Carlinhos sofre um terrível acidente no sítio de Moisés e é transferido para um hospital na capital. E Stephanie não perde a chance de provocar Paola, a culpando pelo acidente. Enquanto isso, no hospital, Carlos Daniel se assusta diante do diagnóstico. Dona Piedade conta ao amigo, Chico, que atendeu um telefonema da verdadeira Paola e teme que ela volte, pois seria um desastre para a família Bracho. Mas a verdadeira Paola decide voltar ao país, para vigiar de perto Paulina, a usurpadora. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal.
Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.